Alex Montenegro, amigos da TV Web Guarani, a nossa equipe de reportagens nessa tarde de quarta-feira veio até aqui ao Fórum de Pacajus. O motivo? Atraso dos servidores públicos do município de Pacajus. Nesse momento, o promotor da segunda vara de justiça aqui do município de Pacajus convocou uma coletiva de imprensa para relatar tudo que foi decidido nesta reunião, nessa audiência, onde que na verdade esteve presente o procurador do município, o prefeito Frank Chaves, o promotor Dr. Yuri Rocha. E você irá conferir todos os detalhes dessa audiência pública que foi realizada aqui no município de Pacajus. Vem com a gente. Então, iniciando aqui esses esclarecimentos, na data de ontem, como tinha informado, houve uma reunião envolvendo o Ministério Público, as juízas da primeira e da segunda vara, bem como o chefe do executivo, o prefeito e os secretários, alguns secretários, assessores, o procurador-geral também estavam aqui. Foram expostas situações e o município trouxe as informações formalmente, oficialmente, foi recebido, as informações acerca dos saldos bancários de como estava. O que é que a gente concluiu? De fato, havia um saldo residual de dezembro, que assim como o prefeito, o gestor anterior, teria deixado em conta. Entretanto, pelo que foi exposto nos levantamentos da prefeitura, não era suficiente para quitar todos os saldos, devedores, obrigações devedoras de salários. Notadamente, a ação judicial que tinha sido proposta, tramitava na primeira vara, referente aos salários de junho, maio e junho dos servidores temporários e parte também da folha de novembro que não tinha sido paga. Isso aí somaria aproximadamente 1 milhão e pouco, e somando a folha de dezembro, era insuficiente esse saldo. Algumas obrigações previdenciárias que o atual prefeito apresentou na competência de dezembro também, alguns outros débitos emergenciais, de energia, enfim. Aí ele apresentou uma série de débitos, de planilhas que de fato realmente não, que o saldo que se apresentava, somados a um repasse do dia 10 de janeiro, não era suficiente para quitar todas as obrigações. Então a gente entendeu, chegamos ao entendimento de que seria o ideal fazer os pagamentos do que estava mais antigo, alguns salários residuais de maio, junho, para um acordo anterior, a folha de novembro, parte dela que também não havia sido paga, e o residual desses pagamentos também, que se realizasse algum pagamento de dezembro, parte do pagamento de dezembro, já agora em janeiro, parte dele. Então, ficou essa informação, ficou acertado também, via ofício, que teremos uma audiência segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2017, para a lavatura do TAC, referente ao mês de dezembro, ou seja, a sexta-feira agora deverá ser pago pela prefeitura o mês de mês de junho residual e novembro residual. Uma vez feitos esses pagamentos, na segunda-feira será pago parte do pagamento de dezembro. E aí vai ser feito um TAC regulamentando o pagamento, parte do pagamento de dezembro, e em quantas parcelas serão realizados esses pagamentos de dezembro, de acordo com o residual, que ficar dos pagamentos de junho e novembro. Então, mais ou menos essa é a equação. Nesse TAC nós vamos também colocar algumas limitações orçamentárias, considerando que essa verba alimentar vai ter que ser despendida mensalmente e vai ter que ser parcelada. Nós vamos colocar algumas restrições ao pagamento de gastos como festas, carnavais, esse tipo de situação, para que, de fato, já que o município está numa situação financeira difícil, que faça esforço para que não despenda recursos públicos em situações de entretenimento que, nesse momento, são incompatíveis com a realidade, a situação financeira do município de Pacajus por enquanto. Poderá haver carnaval com financiamento privado, realizações de festividades privadas, não haverá nenhum problema. Mas dinheiro público nós vamos colocar
nesse eventual TAC, né, nesse TAC que for lavrado, será uma das condições para fazer o feito. O prefeito também se demonstrou com muita boa vontade de fazer esse acordo, né, esse termo de ajustamento de conduta, de modo que eu acho que se encaminha para uma resolução nesses termos, mas isso ainda precisa ser formalizado na reunião vindoura de 30 de janeiro de 2017. Doutor, num documento que o Marcos Paixão, ex-prefeito de Pacajus, ele teria relatado que teria deixado dinheiro em caixa para efetuar esse pagamento. Essa informação não procede? Olha, Chico, o que foi deixado em conta seria talvez possível, não posso nem afirmar, porque é um cálculo mais preciso, mas talvez seria possível pagar a folha de dezembro, sem as questões talvez previdenciárias, mas essas informações prestadas pelo gestor anterior, elas ignoraram completamente o acordo judicial que estava em atraso, as folhas de junho que estavam em atraso e parte da folha de novembro que estava em atraso, ou seja, essa informação está equivocada. Havia um saldo, mas ele não seria suficiente para pagar todos os salários que estavam atrasados, principalmente os que estavam muito atrasados, que eram os de junho e novembro. Outro assunto é o seguinte: o Ministério Público em si, qual foi assim, o posicionamento do Ministério Público no sentido de ouvir o gestor do município e se o Ministério Público ficou, assim, digamos, satisfeito com essa decisão? Olha, Chico, a gente foi importante receber essas informações do gestor anterior e do atual gestor, na qual a gente tinha até, que eu tinha referido para vocês, que eu precisaria dessa, digamos assim, essa dialética de ouvir os dois lados para a gente poder entender de fato e ver os extratos bancários para entender de fato o que estava acontecendo. E de fato a gente conseguiu entender mais ou menos, entender o que estava acontecendo. Então, eu não posso dizer que eu fiquei satisfeito, porque não havia saldo bancário para pagar todo mundo, então nunca vou estar satisfeito com isso. Acho que ninguém pode estar, né? Acho que nem o prefeito anterior, nem o atual estão. Mas foi satisfatório porque nós conseguimos concluir de fato qual era o problema e como esse problema deveria ser resolvido. E a partir de então, pontuar que esses problemas, mais uma vez, recomendar a gestão para que os gastos da receita, das despesas correntes do município chegam no limite prudencial, sejam adequados ao limite prudencial estabelecido pelo Tribunal de Contas do município, para que não haja novamente uma dificuldade de pagamento de salários aqui em Pacajus, que já vem recorrente de tanto tempo. Então, a gente já sabe, já tem isso, ponderamos também ao prefeito a necessidade de estabelecer uma data fixa, que se encaminhe um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, para que finalmente os servidores sejam inseridos no Estatuto dos Servidores do município uma data limite para pagamento, quer seja o 5º dia útil do mês, quer seja o último dia do mês. O prefeito informou que faria isso e a gente vai conversar com ele também sobre esse assunto segunda-feira, para que se encaminhe um projeto de lei para a Câmara nesse sentido. Podemos precisar, doutor, quantos meses for a questão do parcelamento que será decidida ainda? E nós obtivemos a informação que logo ao término dessa reunião com o gestor, tivemos a presença dos representantes das categorias. Eles estão a par dessa situação já? Chico, assim, as pessoas que procuraram o Ministério Público, alguns professores, algumas pessoas de sindicatos de outras categorias, a gente expôs essa situação, como estamos expondo aqui para vocês. Eles, obviamente, ninguém fica satisfeito com essa informação que vai ter que ter o salário, parte da categoria vai ter que ter o salário parcelado, mas foi colocado a realidade das finanças do município, foi apresentado a eles, foi apresentado para o Ministério Público, foi apresentado para os juízes, e da maneira como foi apresentado para nós, fizemos alguns questionamentos, alguns pontuamentos de que digamos assim, nessa negociação, nesse entendimento do que seria melhor para Pacajus, obviamente, fizemos algumas ponderações que foram aceitas pelo prefeito, da maneira também, em contrapartida, entendemos algumas ponderações do atual prefeito e chegamos nesse denominador e expomos essa realidade à categoria. Obviamente, eles entenderam também, se demonstraram que entendiam a situação, que compreendiam a necessidade da intervenção do Ministério Público e de que o Ministério Público tentasse fazer
esse TAC da melhor maneira possível, mas obviamente ninguém fica satisfeito com essas informações. Mas o que importa, assim, na nossa função, o que cabe a gente é transmitir para ele com transparência a situação financeira do município e o que os órgãos estavam fazendo para que isso seja solucionado. Doutor, 95% do recurso que vem para os agentes de EMIAS é do governo federal, 5% é municipal. Isso não é ilegal perante a lei, esse atraso? A categoria específica, já os representantes estiveram aqui, já pontuaram essa situação. E o que eu informei foi que isso deve ser negociado, como é um fundo específico da categoria que vem para a despesa corrente, especificamente para salários, tem que ser debatido pontualmente com o secretário, mas é como eu expliquei para a categoria. Essa reunião englobou todos os servidores do município de Pacajus, todas as categorias. Então, a gente não pôde detalhar especificamente cada categoria, qual especificidade, porque nós não tivemos tempo para esmiuçar cada categoria, tratamos uma questão global. Mas eu fui exposto à categoria que procurasse o secretário específico para ver como o seu recebimento é de um fundo específico, se haveria necessidade de entrar dentro desse parcelamento ou dessa situação que vai ser tratada no TAC. Isso é pontualmente, aí eu acho que pontualmente a categoria vai ver com o secretário e o prefeito essa necessidade ou não, considerando que essa verba tem que ser empregada exclusivamente a Elisada. Nesse momento, doutor, para quem está, o servidor público que está em atraso, ao ouvir essa matéria, qual seria a mensagem que o senhor deixaria para eles? Mais uma vez, Chico, dizer que lamento a situação que chegamos, não foi por falta de recomendação do Ministério Público. Desde que eu ingressei na 2ª Promotoria de Justiça, tive vários encontros com chefes institucionais, com chefes de outros poderes, chefe do Executivo, recomendações, ações civis públicas, ações de improbidade, sempre nesse sentido, temeroso que a situação atingisse o que se chegou hoje. Postulei, foi proposta ações civis públicas, mas infelizmente essas ações, algumas obtiveram algum êxito, as contas foram bloqueadas em algum momento, outras vezes as ações de formalidade foram recebidas, estão tramitando, algumas condenações ao município para pagar salários em atraso, enfim, os 13º dos temporários, enfim, mas não foi o suficiente, infelizmente, para que o Executivo, então, geria o município, conseguisse suprir, né, essa situação. E a gente fica solidário e tomando as medidas cabíveis para que essa situação estanque, né, e que passe a haver um regular pagamento dos servidores, que é a nossa intenção, e acredito que de todos os servidores e de todas as autoridades que compõem a administração pública de Pacajus.